Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje iremos falar sobre os 5 maiores erros aqui que as pessoas cometem sobre renda fixa, mais precisamente sobre CDB, LCI e LCA. A renda fixa ela é muito tradicional e muito comum no país, até porque, infelizmente, o Brasil tem uma taxa de juros muito alta. E quanto maior a taxa de juros o país tem, a gente sabe que quando a gente investe em renda fixa ali, principalmente em CDB, esse CDB ele é atrelado alguns são atrelados à taxa Selic, outros têm outros tipos de indexadores, mas a taxa Selic é o indexador mais comum quando a gente investe em CDB. Então, quanto maior essa taxa básica de juros, maior também é o nosso rendimento. É claro que, por outro lado, isso traz alguns problemas aí na nossa economia, porém, é sempre tempo de investir em renda fixa, principalmente quando o cupom, o Banco Central, está praticando essas taxas altas de juros que a gente está vendo aí a todo momento. E o que acontece? Já vamos começar pelo primeiro erro, que é o erro que as pessoas mais cometem de sair investindo em qualquer tipo de CDB só porque tem a garantia do FGC. O que é o FGC? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Isso nada mais é do que uma seguradora. Então vamos pensar aqui. Imagina que você paga aí o seguro do seu carro, ou da sua moto, ou se você tem uma loja, por exemplo, você paga aí um seguro da sua loja, enfim, qualquer patrimônio que você tenha. E aí você paga o seguro e você não quer acionar o seguro de jeito nenhum. Você, por exemplo, não quer que o seu carro dê PT, você não quer, por exemplo, que você seja furtado ou roubado ou coisa do tipo. A lógica do FGC também é a mesma. Você investe ali no CDB, você não quer que o banco quebre. É porque se o banco quebrar por algum motivo, e aí é claro, você está respaldado pelo FGC, porém você não quer que isso aconteça. Se porventura o banco ali que você investiu o seu dinheiro, ele quebrar, você vai estar deixando de ganhar dinheiro. Por quê? Por mais que você tenha a garantia do FGC, como outra seguradora qualquer, ele vai ter um prazo ali para te pagar. E aí, nesse momento que entre o banco quebrar e até você receber o seu dinheiro ele vai estar preso, ou seja, ele não vai estar rendendo. Sem contar que o FGC ele tem uma capacidade ali de mais ou menos de 2,8, se eu não estou enganado, em relação à sua sinistralidade. Significa dizer que todo o dinheiro que ali está investido nos bancos, o FGC ele só tem essa capacidade de pagamento. Se houver uma quebradeira de bancos, assim como aconteceu lá em 2008 nos Estados Unidos, dificilmente o FGC ele vai ter uma capacidade de garantir todos os recursos. Significa dizer que é bom que você tome cuidado ao você investir em um banco. A mesma coisa acontece com a seguradora. Uma seguradora ela deve ter a capacidade ali, por exemplo, de 10%, uma situação hipotética, de 15% ali de sinistralidade. Então ela vai trabalhar com aquele fluxo de caixa ali de 15%. Ela sabe que mensalmente ela vai ter que pagar ali 15% de sinistro ali para os seus usuários. E aí se porventura der uma sinistralidade de 30, 40, 50% no mês, essa seguradora vai quebrar. É a mesma coisa com a FGC. É claro que isso é muito difícil de acontecer, de haver uma quebradeira assim generalizada, porém, o fato de você ter a garantia do FGC não significa que você tem que sair por aí investindo em qualquer título de CDB que você vê pela frente. O segundo erro é o prazo. Todo e qualquer tipo de renda fixa ele tem um prazo. É bom que você se atente ao prazo e principalmente respeite o prazo do seu título. Então, se você investir no CDB, por exemplo, que tem um prazo de 1 ano, 2 anos, é bom que você só resgate esse título no final para que você não seja exposto à marcação ao mercado. Ou seja, no momento ali que, por exemplo, você investe em um título atrelado à taxa Selic e a taxa Selic esteja caindo, você vai resgatar esse título e você vai deixar de ser rentabilizado pelo rendimento total, tendo em vista que naquele momento ali os juros está caindo. Do contrário, também você vai ganhar dinheiro. Se você, por exemplo, investir nesse mesmo título e a taxa Selic estiver subindo, você resgatar, você vai ganhar dinheiro. Porém, se você não tem a certeza que você realmente vai levar esse título até esse prazo, o ideal é que você invista num título, seja ele qual for, que tenha uma liquidez diária. E aí, no momento ali que você quiser resgatar, você pode resgatar a qualquer momento. Isso também vale também se você está montando uma reserva de emergência. Se você está montando uma reserva de emergência, a gente sabe que a emergência ela pode acontecer a qualquer momento, é fundamental que você não invista o seu dinheiro em títulos
com um prazo muito longo, é bom que você invista em títulos ali que tenham uma liquidez diária para caso acontecer qualquer tipo de problemática aí na sua vida, você ter o seu dinheiro de imediato aí na sua conta. O terceiro erro é não olhar os indexadores. A gente sabe que os títulos de renda fixa eles podem ser pré, pós ou atrelados à inflação. Significa dizer que isso daí você vai ter que dar uma olhada no cenário macroeconômico, como o cenário macroeconômico está hoje, principalmente quais são as previsões do cenário macroeconômico para o futuro. Por quê? Isso vai impactar muito nos seus rendimentos. Então, por exemplo, suponhamos que você vai investir num título IPCA+, e aí a gente está vendo ali que o Copom, o Banco Central, estão praticando uma taxa de juros altas com o objetivo, por exemplo, de fazer com que a inflação caia. E se você investir num título desse tipo, por exemplo, você vai deixar de ganhar dinheiro. Por quê? Porque você vai investir num título cujo indexador está caindo. E suponhamos também que você invista ali num título que seja atrelado à nossa taxa Selic, ou seja, um título pós-fixado. E aí supomos também que o Copom esteja praticando uma política, por exemplo, de diminuir a taxa de juros, porque eles entendem que a taxa de juros está alta. Se você vê, por exemplo, que a taxa de juros está subindo e você investe no título pós-fixado atrelado à nossa taxa Selic, é claro que você também vai ganhar dinheiro. E a gente tem os títulos pré-fixados. O pré-fixado é um título que você tem que ter a certeza que você vai investir naquele título e não vai se arrepender, até porque é uma taxa combinada entre você e a instituição. Então, no momento que você investe no título pré-fixado, por exemplo, que esteja rentabilizando, por exemplo, 10, 11, 12% ao ano, você sabe que, independentemente daquilo que acontecer no cenário macroeconômico, você vai receber aquele prêmio no final. Então, é um título para você investir e, teoricamente, não ter dor de cabeça. Porém, você vai ter que fazer aquela análise do cenário macroeconômico, porque esses outros dois títulos podem te trazer uma rentabilidade maior. Agora, se você realmente não quer ter dor de cabeça e você já sabe que aquele título pré-fixado vai te satisfazer e atender às suas necessidades, então você pode investir tranquilamente nesse tipo de título que você vai ter ali sua rentabilidade ali total, já prevista ali, acordada entre você e a instituição. O quarto erro é não olhar o emissor do título. Isso daí é um erro muito comum, até porque normalmente as pessoas investem nos títulos através de corretora. E tem algumas corretoras que te oferecem títulos ali diariamente. E aí muitas das vezes você pode ser pego de surpresa de, por exemplo, estar investindo num título no qual você está pensando que é de um banco e na verdade é de outro, ou às vezes você está pensando até que aquele título é da corretora e na verdade não é. E antes de você investir em qualquer tipo de CDB, você tem que olhar quem é o emissor. Por quê? Porque se der algum tipo de problema, você não vai cobrar quem você, na verdade, o intermediário que você investiu. E sim, você vai cobrar justamente quem emitiu esse título. Então, se você, por exemplo, está investindo no CDB do Banco X, é o Banco X que você tem que cobrar. Por mais que você tenha comprado esse título, por exemplo, pelo Banco Y, que isso pode acontecer, isso é muito comum. E aí você tem que dar uma olhada. E se você, porventura, tiver algum tipo de dificuldade de entender quem é o emissor, não invista. Tenta entrar em contato via WhatsApp ou por e-mail, ou tenta ligar e pergunta quem é o emissor do título e, sobretudo, dá uma olhada ali se realmente é um emissor que tem um lastro legal, se é um emissor que realmente tem uma capacidade de gerar fluxo de caixa e, é claro, te pagar não só o principal, mas os juros no momento ali do vencimento, que é o mais importante. O quinto erro é não olhar a taxa. A taxa, quando a gente investe em um CDB, ela tem que ser uma taxa justa. E essa comparação, normalmente, a gente faz uma comparação com o Tesouro Nacional. Então, se você investe em um pré-fixado, por exemplo, que vai te pagar 12% ao ano, e o título de Tesouro está te pagando 13%, não faz sentido você botar o seu dinheiro num CDB, quando, na verdade, você pode botar o seu dinheiro ali para rentabilizar no Tesouro, que é o título mais seguro do país. Essa analogia, essa comparação, ela tem que ser feita antes de você investir. Se você vai investir, por exemplo, no CDB que está te rentabilizando ali 100% do CDI, você já sabe que é uma taxa justa. Por quê? Porque, no mínimo, que um título tem que te rentabilizar é 100% CDI. Se te rentabilizar menos que isso, também não faz sentido você investir. É muito mais fácil você botar o seu dinheiro, por exemplo, no Tesouro Selic. Assim também acontece com os títulos atrelados à inflação.
e aí você vai dar uma olhada ali nos títulos do Tesouro, quanto eles estão rendendo, e antes de você investir numa instituição privada, você vai fazer esse tipo de comparação, esse tipo de análise, e ver se realmente esses títulos estão valendo a pena. Se porventura estiver pagando a mesma coisa que o Tesouro, um pouquinho mais, beleza, você pode botar o seu dinheiro ali tranquilamente. É claro, previamente a gente fazer todas as análises ali e também dar uma olhada nos erros aqui que eu falei anteriormente. Se não, mais fácil você botar ali seu dinheiro ali no título do Tesouro, porque são os investimentos ali mais seguros do país. Por hoje é só, tchau, tchau e até a próxima.